Salve salve galera, depois de várias décadas, hoje eu trago a parte 3 de o que teria acontecido se Madara entrasse para os 10 mandamentos de Nanatsu no Taizai. Deixarei as duas primeiras partes aqui na descrição, para quem quiser entender tudo o que aconteceu nessa história, e vamos começar. Meliodas estaria travando uma batalha contra Madara, e o Uchiha teria feito cerca de 20 clones, e todos eles estariam cercando o pecado da ira. O Madara original pergunta se Meliodas vai lutar ou não. Meliodas diria que meros clones não serão o suficiente para derrotá-lo, e o atacaria um dos clones com um potente soco, que conseguiria facilmente quebrar o Susanoo, e o clone seria desmanchado, mas Meliodas seria atacado por outro clone pelas suas costas, e seria jogado contra o chão. Meliodas notaria que seria muito difícil lutar contra todos. Um dos clones de Madara se aproxima de Meliodas e dá um soco nele com a mão do seu Susanoo, mas Meliodas segura a mão daquele Susanoo sem nenhuma dificuldade, e os outros clones atacariam a Meliodas, e o demônio se defenderia com dificuldades, só que em um momento, Meliodas recebe um golpe de um dos clones, e todos os outros 18 partem para cima, e Meliodas seria incapaz de se defender, e receberia inúmeros golpes consecutivos, até ficar gravemente ferido no chão. Gloxinia diria que isso foi perfeito, e que Meliodas agora está completamente indefeso. Madara diria que é ridículo o antigo líder dos 10 mandamentos ser derrotado por simples clones. E o mesmo desfaz todos os seus clones. Meliodas se levanta, e com grande determinação diz que ele ainda não foi derrotado. Madara fala que ele gastou muito chakra nessa batalha, mas ele irá compensar, tirando a alma de Meliodas, e ele também diz que dessa vez, ele não irá falhar. Meliodas vai para cima de Madara, porém, o Uchiha segura ele pelo pescoço, e o mesmo pega a alma de Meliodas e começa a puxá-la, na intenção de tirá-la de seu corpo. Meliodas no desespero segura sua alma para que Madara não pudesse tirá-la, mas Madara diria que isso é inútil. Nesse momento chega no campo de batalha, os membros restantes dos 10 mandamentos. Madara notaria isso, e o mesmo se distrairia um pouco, e Meliodas escaparia de suas mãos, dando um salto para trás. Madara diria: miserável, não pense que irá escapar da morte mais uma vez. Zeldris diz para Madara não ficar preocupado, e que está tudo sob controle. Nesse momento, Derriere ataca Meliodas, dando vários golpes, que iriam ficando cada vez mais fortes a cada segundo. Melascola, que estaria parecendo um carvão graças à batalha contra Escanor, a mesma pede para Gloxinia curá-la com a gota da vida, e Gloxinia faria isso, fazendo com que a mesma volte ao normal. Meliodas aguentaria mais de 50 golpes de Derriere, mas os seus braços estariam totalmente machucados, e Mosquier aproveita essa oportunidade, e faz seu ataque dragão vulcânico, e Meliodas, por estar mais ferido que o normal, acabaria recebendo esse ataque em cheio, e o mesmo cairia no chão incapaz de se defender. Madara diria que a batalha já acabou, e que esse será o fim de Meliodas. Estarossa se aproxima de Meliodas, e começa a torturá-lo, enquanto o chama de traidor. Melascola pediria para ter o prazer de matar a Meliodas, pois os amigos dele dos 7 pecados capitais lhe causaram muitos problemas. Os amigos de Meliodas estariam vendo isso, e os mesmos estariam preocupados, e Jericó diria que esses demônios têm a capacidade de tirar as almas dos seus oponentes. Ban se despediria de Elanine, e depois diz para Gilfrost levá-lo até os 10 mandamentos com seu teletransporte. Gilfrost então leva Ban para o campo de batalha, e quando Ban chega lá, o mesmo quebraria o pescoço do mandamento da fé, e depois destruiria a maioria dos seus corações. Estarossa agradece, e diz que caso Ban não fizesse nada, ele mesmo iria matá-la, pela ousadia de tentar matar seu irmão. Estarossa resolve matar Meliodas com suas próprias mãos, então ele se aproxima do mesmo, e começa a perfurar seus corações. Ban daria uma chave no pescoço de Estarossa, e diz que não irá permitir que ele assassine o capitão. Mas, a diferença de poderes seria muito grande, e Ban não conseguiria fazer nada, e o mandamento do amor continuaria a perfurar os corações de Meliodas, até completar os 7. Ban estaria desesperado, e o mesmo pergunta por que Estarossa matou seu capitão, e o mandamento explodiria o corpo do pecado da ganância. Depois da morte de Meliodas, Estarossa diz que agora, os 10 mandamentos irão dominar toda a Britânia. Depois disso os mandamentos vão embora, inclusive Madara.
Os amigos de Meliodas estariam chorando ao assistirem sua morte, e Elizabeth pede para Gilfrost levá-la até onde está o Meliodas, e o mesmo faria isso. Enquanto ela encontra com Meliodas, a mesma abraça ele, e depois começa a chorar. Por aqui, novamente, a presença de Madara não causaria alteração, e as coisas aconteceriam como na história original, até no momento em que os 10 mandamentos invadem o reino de Leonis. Madara estaria junto com Estarossa, e os mesmos se encontrariam com Ban, Gilthander, Slayer, e outros cavaleiros sagrados, em que os mesmos não conseguiriam se mexer. Estarossa explica que ele é o mandamento da benevolência, e que todos que sentirem ódio em sua presença, perdem a capacidade de ferir os outros. Nesse momento, Madara e Estarossa escutariam uns passos, e Madara pergunta o que diabos é isso. O responsável por esses passos seria o pecado do orgulho Escanor, que estaria andando normalmente. Estarossa pergunta por que seu mandamento não funciona em Escanor. Escanor se aproxima de Estarossa e diz que ele jamais sentiria raiva de alguém tão fraco. Estarossa acertaria vários golpes em Escanor, que causaria uma grande devastação, e o pecado do orgulho ficaria caído. Mas, o mesmo se levanta, e acerta um golpe em Estarossa, e o mandamento da benevolência se defenderia. Mas, aquele golpe teria lhe causado muito dano, e o mesmo não conseguiria esconder. Escanor pergunta se Estarossa deixou cair uma moeda. Madara diria que ele irá cuidar do Escanor. Estarossa diria que não, e que agora ele irá fazer esse humano pagar pelo que ele fez. Escanor diria para eles não brigarem por besteira, e que os dois poderiam lutar juntos, e que talvez assim a luta se torne mais emocionante. Estarossa sentiria um pouco de medo de Escanor, e diria que está bem, e que Madara pode lutar contra esse humano. Escanor diria que não importa, se eles querem assim, Madara será o primeiro a morrer, e o mesmo começaria a formar uma pequena bola de fogo, e lança contra Madara, mas, Madara absorveria aquela bola completamente, e diria que ataques de poderes mágicos é inútil, e que Escanor deveria saber disso. Então, Escanor dá um soco em Madara, ou Uchiha tentaria se defender fazendo Susanoo, mas o golpe de Escanor seria muito forte, e destruiria facilmente os Susanos de Madara, e o Uchiha seria arremessado para longe. Escanor subiria para o alto, e prepara um sol cruel, e diz que agora Madara não irá conseguir absorver o seu ataque, e em seguida lança seu sol cruel contra Madara. O Uchiha estaria muito zonzo depois de receber aquele soco, então o mesmo não conseguiria prever o ataque do pecado do orgulho, e seria atingido em cheio por aquela bola de fogo, e seria lançado contra um lago, e o lago em que ele tinha sido lançado seria evaporado instantaneamente. Escanor iria verificar se Madara estava vivo, e o Uchiha estaria com seu corpo completamente coberto pelo poder da escuridão do clã dos demônios, e o mesmo diria que essa foi por pouco, e se ele não tivesse o poder da escuridão, provavelmente ele teria morrido. Escanor diria que com isso, Madara apenas alongou um pouco seu tempo de vida, mas da próxima vez ele não irá falhar. Madara diria que Escanor fala demais, e o mesmo faria 20 clones, e o mesmo pergunta se Escanor conseguirá lutar contra 20 clones seus, e em seguida, os clones de Madara cercam a Escanor, e o pecado diria: eu já sei, provavelmente você irá fazer a mesma pergunta que você fez para o capitão, então, eu escolho com o Susanoo, talvez assim a luta fique mais divertida. Então, os clones de Madara fariam o Susanoo, e o Madara original diria que Escanor vai se arrepender por sua arrogância. Nesse momento, Escanor faria um movimento com seu machado divino Rita, destruindo todos os clones de Madara. Escanor diria que isso é uma pena, pois ele pensava que isso seria divertido. Madara diria que a luta deles está apenas começando, e o mesmo faria o Susanoo perfeito. Escanor fica surpreso, e o mesmo pergunta o que diabos é isso. Madara responderia que Escanor irá morrer, e que o mesmo não terá nenhuma chance contra o Susanoo perfeito. Escanor diria que isso não irá adiantar, pois ele jamais seria derrotado por uma coisa tão ridícula. Madara diria que esse Susanoo é a reencarnação da destruição, e com um único golpe, ele pode limpar o universo inteiro. Escanor diz já está cheio de ouvir tolices, e o mesmo também diria que irá destruir essa coisa com seu sol cruel. Madara diria que é inútil, e que não existe ninguém que seja capaz de destruí-lo. Escanor lança seu sol cruel para atingir o Susanoo, mas Madara usaria uma mão de sua defesa, conseguindo deter o sol cruel de Escanor, e inclusive destruí-lo.
Escanor diria que isso é impossível, e nesse momento, Madara tira a espada do seu Susanoo, e depois ataca Escanor. E o pecado do orgulho se defenderia com muita dificuldade com o machado divino, e o ataque de Madara causaria uma terrível devastação. Em seguida, Madara acerta um chute em Escanor com seu Susanoo, jogando o mesmo para alguns metros de distância. O Susanoo de Madara dá uns passos em direção de Escanor, e o pecado do orgulho teria sofrido alguns danos, e Escanor resolve acabar com Madara de uma vez por todas. E o mesmo dá um salto, e vai para cima com tudo do Uchiha, para atingir a cabeça do Susanoo, mas, uma das mãos da defesa de Madara dá um tapa em Escanor, jogando ele contra o chão, e depois com os pés de sua defesa, Madara começaria a pisar várias vezes no corpo de Escanor. E depois disso, Madara desfaz o seu Susanoo, e pergunta se isso foi o suficiente. Escanor se levanta com alguns ferimentos dizendo que não, e que os golpes de Madara foram muito fracos. Madara diria que será agora que ele irá mandar Escanor para outro mundo. Nesse momento, Escanor notaria que tinha um meteoro gigantesco se aproximando, e que isso é igual ao que aconteceu no festival. O meteoro estava se aproximando, então Madara se afasta, indo para bem longe, para não ser esmagado pelo meteoro. Já Escanor continuaria lá, então o meteoro cairia por cima de Escanor. Madara diria que ele conseguiu, e que isso foi muito fácil. Nesse momento, Escanor sai debaixo dos destroços daquela pedra, e o mesmo estaria muito maior que antes. Madara veria que Escanor ainda estaria vivo, e o mesmo ficaria surpreso. Madara vai até Escanor, para tentar matá-lo, sem se importar que Escanor tinha ficado mais alto. Porém Madara receberia um golpe de várias toneladas, e o mesmo sairia pulando no chão, e teria seus 2 braços quebrados. Escanor começa a preparar o sol cruel, e Madara, que teria ficado muito ferido, notaria que Escanor estava muito mais forte que antes, e o mesmo se pergunta se isso é possível. Escanor lança seu sol cruel contra Madara, e o Uchiha não poderia se esquivar, por estar gravemente ferido, e tampouco absorver aquele poder mágico, pois os seus braços estavam quebrados. Madara seria atingido em cheio pelo ataque de Escanor, e seria jogado para longe. Zeldris, que estaria vendo a batalha, o mesmo notaria que Madara poderia morrer com aquele ataque, então o mesmo vai ajudá-lo, e também acaba sendo empurrado junto com o Uchiha. Deixe seu like, se você quiser que a série continue. E nada de choradeira nos comentários, reclamando do Madara poder absorver poder mágico, por favor. Valeu, é nóis, parceiros, até o próximo vídeo.